Estamos em Yellowstone, em um dia aparentemente comum, estranhamente calmo. O vento move a relva, os geysers soltam colunas de vapor, turistas tiram fotos e riem. Mas por baixo dessa superfície, o parque inteiro range, respira e observa. O solo aqui é quente. Água fervente corre por veias invisíveis, aquecendo pedras, troncos e qualquer abrigo que retenha calor. Para um réptil, é o paraíso. Para nós, um carro é só um meio de transporte. Para uma cobra, um motor recém-desligado é uma caverna perfeita, metálica, estreita, abafada e morna por horas. Em 2020, dois mundos colidiram por causa desse detalhe banal. Uma família voltava do estacionamento, crianças com sorvete, aquela sensação de dia perfeito, sabe? O motor ainda chiava, resfriando quando o capô tremeu. Uma cabeça surgiu devagar entre cabos e metal. A princípio ninguém entendeu, depois alguém gritou. Uma cobra apareceu pela fresta, atravessou o para-brisa e caiu no asfalto. Metais frios, cheiro de combustível, vozes humanas em pânico. Para ela, tudo isso era ruído. Só importava o caminho mais rápido até uma pedra aquecida pelo sol. Essas pessoas tiveram sorte. A intrusa era apenas uma cobra liga, inofensiva para humanos. Mas naquele mesmo estacionamento, sob as mesmas rodas, poderia estar seu parente bem mais sério. Yellowstone não é um parque de diversões, é um tabuleiro de caça. E nessa partida silenciosa, há uma peça que quase ninguém vê até ser tarde demais. A pele seca, enrolada na trilha, não é só um resto de muda, é o vestígio de um matador. Nos mapas, o parque aparece com fronteiras claras, placas elegantes e estradas bem traçadas. Na realidade, ele é muito maior do que qualquer folheto consegue mostrar. Mais de 2 milhões de acres, algo em torno de 8.100 quilômetros quadrados. Um bloco de terra que se estende por Wyoming, Montana e Idaho, dividido não por cercas, mas por fome, medo e oportunidade. As 930 milhas de trilhas que os guias chamam de rotas de lazer são, na verdade, linhas de fronteira. De um lado, humanos andando distraídos. Do outro, olhos atentos escondidos nas sombras dos galhos de árvores, mas principalmente camuflado em meio à vegetação. Quanto mais longe você se afasta do centro de visitantes, menos as regras humanas importam e mais as leis antigas voltam a valer. Lá no fundo você não encontra um animal, você tropeça em um evento. E um dos eventos mais subestimados de Yellowstone tem menos de 1 metro e um chocalho na ponta da cauda. Ele é totalmente esquecido, mas é o único predador que pode ceifar sua vida sem ao menos ser notado. Crotalus viridis, a cascavel da pradaria, a única serpente peçonhenta de todo o parque, guardiã silenciosa das terras baixas quentes. Linda, sedutora e altamente tóxica. Um adulto costuma ter perto de 90 centímetros, alguns chegam a 1,20 m. Seu território favorito são os corredores de rios, onde pedras guardam o calor do dia e o chão vibra com o passo de tudo que se move. O sistema de defesa dela é simples e eficaz. Quando se sente ameaçada, a cascavel não parte direto para o ataque. Primeiro ela fala. O chocalho seco, metálico, é um som impossível de confundir com qualquer outra coisa na natureza. Não é uma ameaça, é um aviso. Quando o chocalho toca, é o mesmo que escutar afaste-se. Mas caso você insista em se aproximar, ela não evitará em atacar. Não é maldade, é defesa. Uma defesa que pode custar a vida de quem a encontra. Quando ataca, a cascavel lança não só o corpo para frente, ela libera em frações de segundo até metade da sua reserva de peçonha. 20, 50% de um coquetel desenhado por milhões de anos na seleção natural. Lá dentro não existe uma toxina genérica para assustar o adversário, mas sim um coquetel letal e perigoso. São diferentes proteínas trabalhando juntas. Algumas destroem músculos, outras fazem o sangue coagular, outras desligam nervos.
Cobras jovens carregam uma mistura mais neurotóxica, perfeita para paralisar rápido presas pequenas e ágeis. À medida que crescem e passam a lidar com roedores maiores, coelhos e esquilos terrestres, a composição muda. Enzimas que literalmente derretem tecidos passam a dominar. A presa ainda está viva por fora quando por dentro já começou a ser digerida. As presas funcionam como seringas dobráveis. Encaixadas no céu da boca, descem no instante do bote, acionadas por músculos que comprimem as glândulas de peçonha. Não é surpresa que a cascavel da pradaria seja responsável pela maioria das picadas de cascavel nas grandes planícies dos Estados Unidos. Uma picada de um exemplar desses, sem tratamento, pode terminar em falência múltipla de órgãos para um ser humano adulto saudável. Ou seja, cruzar o caminho dessa víbora é o mesmo que conhecer a morte. Mesmo com atendimento e antídoto, caso você sobreviva, a experiência é algo que você nunca mais vai querer repetir. Inchaço violento, bolhas, dor que parece incendiar o osso, náuseas, picos de pressão, enxaqueca e vômitos. Alguns dos que foram picados imploraram pela morte. Mas o perigo não vem só dos dentes. Do outro lado da fronteira de Yellowstone, uma ameaça diferente apareceu, empunhando canetas em vez de presas. Porque em 2023, o Senado de Idaho aprovou uma lei que permite explicitamente matar cascavéis. Na letra fria do texto, elas foram jogadas na mesma categoria que coiotes, espécies predatórias que podem ser abatidas sem muita cerimônia. Até então, répteis como as cascavéis ainda tinham alguma proteção dentro das normas de pesca e caça. Com uma simples atualização, essa proteção evaporou. A justificativa era previsível: cobras em quintais, risco para animais de estimação, medo por crianças. Tudo isso é real e deve ser evitado, mas toda vez que uma lei dessas passa, um precedente é plantado. Se amanhã alguém decidir que turistas precisam ser protegidos de cobras dentro de Yellowstone e encontrar apoio suficiente, o que impede um abate em massa no parque? Sabemos claramente que quando um animal desaparece, todo o ecossistema muda e se readequa. Não seria diferente aqui, mas quando o homem intervém, o equilíbrio fica mais longe de ser alcançado. E isso porque eles querem introduzir outras cobras para acabar com as cascavéis. Trocar um perigo por outro não seria tão nocivo quanto a situação inicial? Será mesmo? No norte da Flórida, grupos de biólogos enviados pelo governo caminham por colinas arenosas carregando sacos de pano. E dentro desses sacos, 42 serpentes negras, cobras índigo orientais. Não tem peçonha, mas tem algo igualmente eficaz: força e apetite. Desde 2017, o Centro de Conservação da Cobra Índigo, do Zoológico e Jardim Botânico da Flórida Central, junto com parceiros, vem soltando lotes anuais dessas serpentes em áreas onde não eram vistas desde 1982. Em 2025, mais um grupo foi devolvido ao campo e o total de cobras índigo reintroduzidas já passa de 200. A ideia é restaurar um predador nativo que sabe lidar com cobras peçonhentas, roedores e outros pequenos animais sem representar perigo para humanos. A cobra índigo oriental é a serpente nativa mais longa da América do Norte. Alguns indivíduos chegam a 2,7 metros. As escamas lisas lembram aço polido à sombra. Elas usam as tocas de outros animais como abrigo e não têm peçonha, mas seu papel ecológico é gigantesco. No cardápio entram pássaros, pequenos mamíferos, anfíbios e sim, outras cobras. Em vez de envenenar, elas dominam, prendem a presa com o corpo, seguram com a mandíbula poderosa e mastigam até a resistência acabar. Se o alvo for outra serpente, engolem. Simples assim. Como não dependem de peçonha, podem atacar inclusive espécies venenosas. Cascavéis e mocassins, cabeça de cobra estão entre as vítimas. Em outras palavras, se alguém quisesse soltar caçadoras de cascavéis em Yellowstone, as cobras índigo seriam candidatas naturais. Mas na natureza, soluções simples raramente são seguras. Mesmo que você odeie cascavéis, elas ocupam um lugar importante no tabuleiro.
A cascavel da pradaria vive de pequenos mamíferos, camundongos, ratazanas, jovens coelhos, esquilos, lagartos, rãs, sapos e pequenos pássaros, um cardápio tão variado e muito proteico. Roedores em excesso carregam doenças, devoram sementes e mudas, estragam plantações. Durante muito tempo, biólogos subestimaram o papel das cobras nesse controle. Achavam que por comerem com pouca frequência e digerirem devagar, não poderiam influenciar tanto assim os números. Depois viram estudos mostrando o contrário. Quando há comida sobrando, muitas serpentes simplesmente deixam de lado qualquer moderação e comem muito mais do que o mínimo necessário. Em plena era de aquecimento global, com temperaturas mais altas impulsionando explosões de roedores, essas bocas extras são exatamente o que o sistema precisa. E não é só sobre cobras. Retire qualquer grande predador de um ecossistema e ele começa a desmontar peça por peça. E Yellowstone aprendeu isso da maneira mais dolorosa possível, não com cascavéis, mas com lobos. No fim do século XIX e início do século XX, lobos eram vistos como inimigos do gado e da civilização. Foram perseguidos sem trégua até desaparecerem do parque em 1926. O animal que por milhares de anos ajudou a moldar florestas simplesmente sumiu antes mesmo de os cientistas compreenderem totalmente seu papel. O resultado foi um desequilíbrio em cascata. Sem o predador principal, a população de alces explodiu. Com mais bocas famintas vagando por vales e margens de rios, a vegetação entrou em colapso silencioso. As margens dos rios começaram a desmoronar sob o peso de cascos pesados. A água ficou turva, carregando camadas de solo. Peixes que dependiam de leitos frios e limpos se viram presos em poças lamacentas. Castores sem árvores adequadas abandonaram suas barragens. Sem barragens desapareceram lagoas, refúgios de anfíbios, rotas de lontras. Só em 1995, depois de décadas de debates, 41 lobos foram trazidos de volta ao Parque de Yellowstone. E ano após ano, o equilíbrio voltou como um bálsamo de cura depois de anos de enfermidade. Temos um vídeo que conta toda essa trajetória aqui no canal. E é aqui que as cobras voltam para a história. Ninguém sabe exatamente o que aconteceria se todas as serpentes peçonhentas fossem removidas do parque. Os modelos sugerem algo entre bagunça e desastre. Roedores fora de controle, vegetação pressionada, doenças se espalhando mais depressa. Um efeito dominó mais lento que o dos lobos, talvez, mas ainda assim inevitável. Além da cascavel da pradaria, Yellowstone abriga cobras touros, jiboias de borracha, cobras liga de vários tipos, lagartos, sapos e pequenos mamíferos. Para uma cobra índico, hipotética solta aqui, tudo isso seria comida. Ela não teria motivo algum para caçar só cascavéis, caçaria o que fosse mais fácil, uma refeição a cada 7 ou 10 dias. Mesmo que algumas dezenas fossem introduzidas por ano, o impacto sobre a população de cascavéis provavelmente seria pequeno, e ainda assim, qualquer interferência brusca nesse arranjo poderia cobrar um preço alto em lugares que ninguém pensa quando olha um mapa turístico. Talvez o ponto mais irônico de toda essa discussão seja este. Em toda a história de Yellowstone, ou seja, em seus atuais 152 anos, desde sua fundação em 1872 até agora, registraram-se apenas 2 picadas de cascavel em visitantes. 2. Estatisticamente, você tem mais probabilidade de escorregar perto em uma trilha e quebrar uma perna ou sofrer um sério traumatismo do que ser seriamente ferido por uma cobra nesse parque florestal. As cascavéis não são monstros à espreita esperando turistas distraídos. Elas são animais que ocupam sua função no ecossistema em que vivem. Deixe seu like, se inscreva no canal e se gostou, compartilhe nosso conteúdo. Obrigado por assistir, fui!